Ele está na casa, glória a Deus. Fiquem à vontade para glorificar o nome do Senhor, porque Ele está na casa. Quem está na casa, Joel? Elohim, El Shaddai, Príncipe da paz, Deus é convosco. Ele está na casa, Ele está na casa. O advogado justo e fiel está na casa. Glorifiquem o nome do Senhor a todo momento, porque Ele está na casa. Jesus, o leão da tribo de Judá está na casa. Jesus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu pude participar aqui ontem da ministração, do culto da noite, e foi um momento muito poderoso, e eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Senhor ainda irá depositar uma porção em nossas vidas daquilo que Ele quer para cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um de vocês vão sair daqui com o coração quebrantado, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque vocês não estão aqui à toa. O Senhor que atraiu vocês a estarem aqui. Eu creio plenamente nisso, então fiquem à vontade, porque Ele está na casa. O príncipe da paz está na casa. O Deus que cura está na casa. O Deus que liberta está na casa. O Deus que transforma as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente está na casa. O Filho do Deus vivo está na casa. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, Ele de fato está na casa. Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, está na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Uma palavra queimou no meu coração assim que a irmã Débora me fez o convite, e parece que é combinado, mas aqui no teatro, no final, foi citado parte da passagem, né, que encontra-se Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, daqui a pouco nós vamos ler. Esse tema dessa conferência, intimidade. Intimidade é tudo aquilo que nós queremos buscar no Senhor, né? Intimidade é aquilo que nós queremos acrescentar em nossa vida, para que de fato a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se faça parte da nossa vida. E de fato, para que nós venhamos buscar intimidade com o Senhor, nós temos que ter um relacionamento com Ele. Joel, mas é um relacionamento do culto de domingo? Também, mas não pode ficar só na porção do culto de domingo. Na casa de vocês, no trabalho de vocês, para quem trabalha, no ambiente em que vocês estão inseridos, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Para que haja intimidade, tem que haver relacionamento com o Senhor todos os dias. Nós vamos falar aqui sobre um apóstolo, um discípulo do Senhor, no qual me chama muito a atenção que ele teve intimidade com Deus. Mas ele teve intimidade com Deus por quê? Nós vamos entender, antes de falar a pregação dele, né, a pregação que converteu mais de 3.000 pessoas. Eu quero ler primeiro Atos 2. No Atos capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Eu preciso muito de água, a boca seca. Olha só, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se Vamos orar? Nós não oramos. Nos coloque de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos atraiu até aqui. Muito obrigado porque o Senhor que vai trazer a palavra. Eu anulo o meu próprio eu. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu te peço ajuda. Assim como o Senhor me ajudou em todas as internações, que o Senhor estava lá comigo, assim como o Senhor me atraiu para voltar para minha casa quando eu estava perdido na rua, Espírito Santo de Deus, eu peço a tua ajuda aqui neste momento de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Por favor, Espírito Santo de Deus, esteja conosco aqui em todos os momentos, por favor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Voltando, pode se assentar. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora nós vamos para Atos 2, versículo 14. E é dessa pessoa aqui que nós vamos discorrer na ministração de hoje, que é o apóstolo Pedro. Ele que pôde fazer essa pregação aqui, cristocêntrica, de fato uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, com Jesus Cristo. Ele entende todo o processo que o Senhor passou aqui na terra, o que foi o propósito dele aqui na terra, e ele vem trazer isso aqui com muita clareza, mas não só no momento que Jesus passou na terra, mas mencionando o profeta Joel, o profeta menor Joel, no qual já foi mencionado que Jesus viria, né? Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus, vós o matastes, e crucificando-o por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Aleluia, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado aos teus pés. Esteja absolutamente cerca, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo Jesus. Olha só, 3.000 pessoas após essa pregação, 3.000 pessoas após Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade vir sobre ele, sobre todos aqueles que estavam aguardando, em oração, em jejum. O Espírito veio sobre ele e ele ministrou sobre este povo que estavam achando que eles estavam embriagados. Porque na hora que o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem a liberdade para orar em línguas, a liberdade para glorificar o nome do Senhor, a liberdade para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas de fato nós precisamos de uma intimidade, de vários momentos com o Senhor, e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, venha sobre todos nós. Agora você fala assim: Joel, para quem que é? É só para você? É só para os pastores? É só para os adultos? Não.
O profeta Joel já disse que vinha sobre toda a carne. Toda a carne, o Espírito Santo de Deus está disponível e liberado para todos nós. Mas primeiramente nós temos que reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Quem crê nessa palavra? Quem crê que a Bíblia não mente? Quem crê que o Espírito Santo de Deus está liberado, que Jesus deixou como promessa para nós e que seria melhor, o próprio Jesus disse que seria melhor para todos nós, que Ele fosse à destra do Pai e que o Espírito Santo de Deus viesse sobre nós. Quem crê nisso? Amém, glória a Deus. Mas olha só, nós estamos aqui falando sobre intimidade de alguém que de fato caminhou com Jesus. Mas alguém que prega com essa autoridade, com essa ousadia, e que o Espírito Santo de Deus convence mais de 3.000 pessoas, teve todo um processo. Talvez vocês estão aqui se perguntando em uma conferência e vocês saem daqui cheios do poder de Deus. Talvez alguns não tiveram experiências igual teve aqui ontem e hoje com as ministrações. A Débora ontem, pastor Tiago, pastora Larissa ministraram sobre o coração de vocês. E talvez vocês saiam daqui falando assim: e agora? O que eu preciso fazer? Entenda que para termos intimidade com o Senhor, conforme eu falei no início aqui da pregação, existe um processo. Nem sempre foi assim com o apóstolo Pedro. Nem sempre houve essa autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Pedro, como nós, seres humanos, precisou passar por um processo. Olha só, eu separei alguns versículos aqui que eu vou citar, mas não precisa abrir a Bíblia. Mas Jesus chama Pedro lá em Mateus capítulo 4, no versículo 18. Assim como eu, assim como vocês, diariamente nós passamos por dificuldades, por aflição, por alguma coisa que está passando em nossas vidas. E até mesmo quando Jesus vem, Ele disse que no mundo tereis aflição, e de fato temos aflição. E nesse momento aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18, onde Pedro estava pescando com seu irmão, Jesus apareceu para ele e falou assim: vou te fazer pescador de almas. Pedro não era íntimo do Senhor. Pedro talvez nem conhecia o Senhor, ou conhecia de ouvir falar sobre o Messias, sobre o Cristo. E de fato eu entendo que uma pessoa a qual o Senhor chama é aquela pessoa que almeja mesmo no coração, que tem um anseio no coração de ser participante do Senhor com todas as coisas aqui na terra. Eu me recordo que quando Jesus me chamou, eu frequentava a igreja com meus pais, mais com a minha mãe, mais precisamente com a minha mãe. E assim como a Helena, mais novo que a Helena, eu não sabia o que era isso que acontecia. Eu apenas ia, desde pequenininho, desde colo eu ia. E eu creio plenamente que o Senhor nos chama desde antes do ventre da nossa mãe. E no decorrer da vida fui recebendo palavras. Quando eu era de colo, minha mãe estava em uma igreja e um profeta do Senhor chegou nela e disse: cuida deste menino. Satanás vai tentar ceifar a vida dele a todo custo e afastar ele da presença de Deus. Esse menino tem um chamado, e como prova que ele é Deus, que Deus é Deus da vida dele, ele tem uma marca. E de fato eu tenho essa marca no peito. E intimidade com Deus precisa primeiramente que de fato nós tenhamos o discernimento e a sensibilidade de ouvir quando Ele nos chama. E aí, todos vocês ouviram de alguma forma que Ele chamou vocês para estarem aqui, e para a caminhada cristã de cada um de vocês, né? Eu tenho convicção disso aí, e não está apenas disposto por idade. Uma experiência que eu até testemunhei com a pastora, com a minha esposa Letícia, a minha filha Helena, no louvor, o Espírito Santo de Deus, eu estava ali quietinho, pedindo para ministrar na vida de uma pessoa aqui, e eu estava resistindo, e eu pedi confirmação a Deus. E a Helena, eu tenho convicção que ela é usada por Deus, que ela ouve a voz de Deus, saiu do lugar dela, foi lá onde eu estava e disse: papai,
você não vai orar por ninguém hoje? Eu falei, vou, filha. Aí ele falou assim, ora pela Sofia. E foi a menina que Deus estava pedindo para que eu orasse, para que eu saísse do meu lugar e orasse por ela. Foi a primeira pessoa que eu orei aqui. E Deus falou no coração da Helena, Deus usou a Helena para ir lá onde eu estava. Ela saiu do lugar dela para ir lá onde eu estava, para que eu pudesse ser ativado a cumprir aquilo que Deus pediu para eu cumprir aqui. Nós temos a nossa natureza humana, e de fato nós ficamos resistentes em alguns momentos. E é uma linha muito fina em buscar entender o que é Deus falando, e que talvez seja aquilo que a minha mente ou o meu coração quer que eu faça. E isso só vai acontecer que nós tenhamos esse discernimento para saber se é Deus falando ou se é coisa da nossa mente, se nós houvermos o quê? Intimidade. Se nós de fato não entendermos que Jesus nos separou para uma grande obra, e eu não estou falando que aqui não temos pecados, não temos falhas. Nós vamos ver um pouco à frente aqui, eu vou citar que Pedro, mesmo caminhando com Jesus, ele tinha as falhas dele, a dureza no coração dele, mas Jesus chamou ele, Jesus veio para os pecadores, Jesus veio para nós que estamos aí querendo uma perspectiva de vida, e por algum momento andamos para lá e para cá, sem saber para onde iríamos, mas Jesus vem e nos resgata para a presença dele, para que de fato nós venhamos a cumprir a boa, a perfeita e agradável vontade dele, porque ele sonda os nossos corações. E Pedro não era só íntimo de Deus, Pedro de fato amava a Deus. Pedro amava a Deus, e o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe quem de fato ama Ele de todo o coração, ama Ele com aquele coração genuíno, de criança mesmo, a pureza no coração. E o que eu peço aqui, que eu oro ao Senhor, é que eu, Joel, seja como uma criança, cada vez mais. Eu, Joel, tenha a pureza de uma criança, para que saiba ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus falar, e imediatamente ir lá e fazer a vontade do Pai. Eu não sei qual é a idade de vocês, eu não sei quem são os pais de vocês, só de alguns. Eu não sei que trauma que vocês passaram na vida de vocês, eu sei os meus, mas o Senhor sabe o que cada um de vocês passaram. E Ele está aqui falando hoje que há um caminho, há uma verdade, que há a vida disposta para vocês, para todo aquele que nele crê e queira de fato cumprir a vontade dEle na vida de vocês. Mas para isso vocês precisam estar com o coração limpo. Pedir ao Senhor que quebre o orgulho do coração de vocês, porque é isso que torna o coração enganoso. Pedro aqui, em um momento da vida dele, teve o coração dele enganoso, e com a mesma sensibilidade que ele tinha de ser usado pelo Espírito Santo de Deus, também Pedro foi usado por Satanás, por ter um coração endurecido, estar com o coração endurecido. E vocês sondem o coração de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, sondem o coração de vocês, honrem o pai e a mãe de vocês, peça perdão a quem vocês têm que perdoar, perdoe quem tem que perdoar, porque de fato é isso que nos trava. O orgulho é que nos afasta da presença de Deus. O orgulho é que nos afasta do jardim, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O que todos os dias nós temos que fazer é ajoelhar e perguntar ao Senhor, pedir discernimento ao Senhor. O que eu fiz de errado, Pai? Me ajuda a melhorar, me ajuda a ter um coração perdoador, porque de fato é isso, Ele quer nos usar, Ele tem um propósito para cada um de nós, mas nós precisamos estar com o coração contrito, quebrantado, e querer, ansiar, querer a presença de Deus a todo momento, e não só aqui apenas na igreja, mas na escola. Hoje eu recebi um áudio no qual alegrou o meu coração. Um amigo, muito amigo do estado de São Paulo, que a gente fazia práticas horríveis, uso de droga, álcool, prostituição, enfim, tudo que o mundo pode nos dar que não agrada a Deus, a gente fazia junto. E ele mandou um áudio de 5 minutos, e eu fiz questão de abrir perto da minha esposa, porque é testemunha de Deus, naquilo que Deus faz nas nossas vidas. E no áudio dele, ele falando que foi numa conferência, e ele falando, você precisa experimentar isso, você precisa entender isso. Eu falei, meu irmão, eu estou experimentando isso, e eu falo para vocês experimentar já tem alguns anos, e ele foi no encontro com Deus, ele pôde experimentar uma porção daquilo que Deus tem para a vida dele, porque Deus sonda os nossos corações, independente das nossos erros, das nossas falhas. Deus está sempre sondando os nossos corações, Ele sabe da intenção dos nossos corações. E aquele áudio me alegrou muito, porque ele disse assim, os prazeres que nós vivemos,
não chega nem perto daquilo que eu senti na presença de Deus. Os prazeres que nós sentimos com droga, aquele prazer momentâneo que nos leva para o abismo, que nos leva para o fracasso, que nos leva para uma vida de retrocesso. Ele falou para mim que não tem valor, não tem preço no mundo que possa... não tem preço no mundo que possa discriminar aquilo que ele estava sentindo na presença de Deus. E é isso que nós temos que buscar, estar na presença de Deus. Olha só, Pedro foi íntimo de Jesus. Na ressurreição da filha de Jairo, Jesus permitiu entrar no quarto somente Pedro, João e Tiago. Jesus sonda os nossos corações. Jesus vai permitir que nós passamos alguma coisa na presença dele, apenas se o nosso coração estiver limpo. Se o nosso coração estiver o amando verdadeiramente, em espírito e em verdade. Um pouco mais à frente, Pedro tem a revelação que Jesus é o Cristo, quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele era. Lucas capítulo 9. Jesus falando ali em parábolas para os discípulos, parábolas do reino, para que eles pudessem entender qual que era a vontade do Pai. Jesus pergunta, quem eu sou? Quem achas que eu sou? E Pedro teve a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Alguém que não tem intimidade com Jesus, com Deus, tem uma revelação dessa? Pode ter uma revelação dessa? Eu fiz questão de trazer a história de Pedro, porque Pedro, de fato, tem intimidade, teve intimidade com Jesus. Caminhou aqui nessa terra, mesmo com suas falhas. Olha só um pouco à frente. Jesus pergunta se Pedro o ama por 3 vezes. João 21:15. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? E na 3ª vez, Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu. Agora imagina só, Jesus está perguntando aqui aos nossos corações: tu me amas? Tu me amas? Cumpre a minha vontade. Helena, tu amas Jesus? Cumpre a vontade de Jesus. É isso que Deus está perguntando. Natália, tu amas Jesus? Esteja com o coração aberto, limpo, para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra, porque de fato é isso que Ele quer de nós, de mim e de vocês. Eu olho para aqui, eu não vejo apenas rostos de crianças e adolescentes e adultos, eu vejo um exército dos céus aqui na terra. Eu vejo um exército do céu aqui na terra, porque a nossa geração de fato é uma geração que, como fala aquela música que a gente está ouvindo muito da conferência, não é uma geração perdida. Eu não creio nisso. Eu não creio que nós somos uma geração perdida. Eu creio sim que nós somos uma geração que vai fazer diferença aqui na terra para o reino dos céus. Eu creio que cada um de vocês aqui tem missionários, tem pregadores, pastores, evangelistas, profetas do Senhor aqui na terra. Eu creio nisso. Eu não consigo olhar para o coração de vocês, para o rosto de vocês e entender que tem pessoas com uma geração perdida, porque eu vejo Jesus em cada um de vocês. Eu vejo Jesus aqui em cada rosto de vocês. Porque vocês, o olhar de vocês sedentos pela palavra de Deus, eu vejo Jesus. Continuem assim. Continuem assim, porque Ele tem o melhor para a vida de cada um de vocês, para a minha vida. Olha só, na transfiguração Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago. Lucas 9, eles subiram ao monte, Jesus transfigurado. E quem é íntimo, quem não é íntimo de Jesus, passa por um momento como esse? O que vocês passaram aqui ontem foi maravilhoso. Maravilhoso. Quem não é íntimo de Jesus passa por um momento como esse? Vocês entendem que o que Deus tem separado para vocês é o melhor? Na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. O que Jesus está falando? É céu aqui na terra. É céu. Nós precisamos viver o céu aqui na terra. Nós não precisamos aguardar o reino dos céus, mas nós precisamos trazer o reino dos céus aqui para a terra. Existe uma vida de milagres, de maravilhas, de pessoas sendo curadas em nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas também existe aquele fermento que gera dúvida, que gera medo, que é o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, que algumas pessoas podem até acreditar que há um Deus, mas não crê que é um Deus que cura, não crê que é um Deus que liberta, não crê que é um Deus que transforma, e às vezes sai até mesmo da nossa boca, aquela pessoa não tem mais jeito, aquela pessoa não tem mais solução, mas isso não provém de Deus, isso não provém do reino dos céus, isso não faz parte do fermento do reino, que precisa estar impregnado na nossa mente, porque onde há o fermento do reino, onde Jesus está, onde Emanuel está, é Deus convosco. Se é Deus convosco, é Deus aqui na terra operando milagres e maravilhas através da vida de vocês. Não aceite ninguém, absolutamente ninguém, falar que vocês não são capazes, que há impossibilidade para todas as coisas. Não aceite. Eu passei anos e anos e anos no mundo, bebendo em uso de droga e fazendo um monte de coisa de errada, mas o Senhor Jesus Cristo, assim como em Mateus capítulo 18, apareceu para mim e disse: filho, não é isso que eu tenho para ti, não é pescar peixes, não são as coisas do mundo, mas é para ser pescadores de almas, de homens, e eu te separei para isso, para uma grande obra, e é isso que o Espírito Santo de Deus vem ministrando no meu coração, e eu não posso guardar isso para mim, porque eu vejo vocês aqui como profeta, como pessoas que de fato vai fazer diferença em Goianésia, na região de Goianésia, e em onde Deus enviar vocês, seja para estudar fora, seja para fazer o que seja lá o que for, mas vocês são escolhidos para ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo da verdade, com o Espírito Santo de Deus. Creia nisso de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso viver isso sozinho. Creia nisso. Pedro corta a orelha do soldado antes de Jesus ser preso. Entende a dureza do coração de Pedro? Mesmo caminhado com Jesus, mesmo vendo milagres, maravilhas, participado da multiplicação de comida, de pães e peixe, ter andado sobre a água, ao pedido de Jesus: vem ter comigo. Entende que a dureza no coração de Pedro pode afastar ele novamente de Jesus. Mas Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Olha só, naquela passagem que Pedro foi ter com Jesus, onde eles estavam atemorizados, naquela tempestade, Jesus do outro lado da margem, vindo sobre as águas, eles ficaram mais atemorizados. Será que é um fantasma? Será que é um fantasma? E eles tinham acabado de participar da multiplicação de comida. Eles tinham acabado de participar com Jesus de tantos milagres, de ver Jesus operar milagres, coxos ser curados, cegos voltarem a enxergar, e o pessoal ficou atemorizado no barco. Muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas, participamos de milagres, como uma noite igual ontem. E eu tenho certeza que ainda haverá muita coisa aqui nessa noite de hoje, porque eu creio no Deus de milagre, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui presente, e Ele irá batizar, e Ele irá continuar curando feridas emocionais. Eu creio, vocês precisam crer também, porque Ele é vivo, e Ele está aqui. Olha só, Jesus falando: vem ter comigo, Pedro. Na palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas, e na dúvida Pedro afundou. Ou seja, a palavra de Jesus vai fazer vocês viverem o sobrenatural. Mas a dureza no coração de vocês que possa vir a existir, ou a dúvida que vocês venham a ter perante aquilo que Deus fala e ministra no coração de vocês, pode fazer vocês submergir. E se de fato, por algum motivo aconteça isso, quem estará lá presente, estendendo a mão? Como diz aqui a palavra: em todas as minhas quedas, em todos os meus tropeços, quem estava presente era Jesus. Em absolutamente todas as minhas quedas, quem estava presente era Jesus. Obrigado, irmão. Estava com saudade. Quem estava comigo era Jesus. Quem aqui de vocês já passaram por um momento e falaram assim: meu Deus, o que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Parece que não tem mais jeito. Até mesmo no momento de prova,
Quando vocês estão numa prova lá, fazendo uma prova e está super difícil, não tem nem o pai nem a mãe de vocês, a quem que vocês recorrem? Fala para mim, com toda sinceridade. A Deus. Jesus está presente em absolutamente todos os momentos. Agora, o que nós temos que fazer é estar presente com Jesus a todo momento. Não adianta nós querermos Jesus e uma intimidade com Ele apenas no momento que nós precisamos. Apenas no momento que nós precisamos. Jesus, Ele está presente em absolutamente todos os momentos da nossa vida. E nós temos que entender isso e ter o céu na terra. O grande problema é que quando nos dá uma dor de cabeça, aí o que cresce na nossa vida, na nossa mente, é o fermento de Herodes, que é aquela que a gente quer sarar com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, aí vai lá e já toma um remédio. E antes o que nós teríamos que fazer era: Senhor, tira essa dor de cabeça de mim, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dor de cabeça, sai. A autoridade está nas nossas vidas. O Senhor falou, tudo é possível ao que crê, que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. E eu creio que se vocês orarem por si mesmo e por outras pessoas, pessoas serão curadas. Mas orar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o poder é dele, o poder é nele e está nele. Olha só, e Pedro cortou a orelha daquele. Vai tocar? Vai? Obrigado, irmão, Deus abençoe. E Jesus estava presente ali naquele momento onde ele cortou. O amor de Pedro com Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele quis defender Jesus com a força do próprio braço. Quis defender Jesus com a força do próprio braço, cortou a orelha daquele soldado, e Jesus disse: não é assim que se resolve as coisas. E já reconstruiu ali, já operou um milagre na vida do soldado, reconstruiu a orelha. E de fato é isso, não é na força do nosso próprio braço, não é no fermento de Herodes que tem que estar na nossa mente, mas é o fermento do reino. Pedro não tinha entendido ainda que era propósito de Deus na vida de Jesus, no ministério de Jesus, como Filho de Deus, morrer na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. E Jesus cansou de dizer para ele: é necessário que eu vá, para que aquele que é o Espírito da verdade venha sobre vós. É necessário que isso aconteça através de parábolas e através da boca de Jesus, falando no nu e cru ali. Ele disse: é necessário que eu vá. E mesmo assim, a natureza humana de Pedro cortou a orelha daquele soldado. Quantos de nós queremos agir com o nosso próprio braço, com a nossa própria força? Quantos de nós, mesmo entendendo que há um propósito dos céus em nossa vida, queremos agir com a nossa própria vontade, com a nossa própria vida, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio querer? Ou só sou eu que sou assim? Pensa nas respostas atravessadas que damos para os nossos pais. Pensa um pouco no desonrar a nossa mãe e o nosso pai, que nos colocou neste mundo, que nos gerou, que cuidou de nós em todos os momentos, que nos alimentou quando éramos bebês, que nos colocou para dormir quando éramos bebês, e que cuida de nós até hoje. Meus pais até hoje se preocupam comigo e sempre me dá conselho, sempre está presente. E por algum momento, quando minha mãe ou meu pai falam alguma coisa que me desagrada, eu desonro ele com alguma resposta atravessada. Assim foi Pedro. Assim foi Pedro, é a atitude de Pedro. Eu estou falando aqui de desonrar pai e mãe, mas quais outras atitudes que nós não somos fiéis com o nosso próprio, que nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Quantos de nós agimos com a dureza do nosso coração, e com isso faz com que as promessas de Deus retardem da nossa vida, não se cumpra de imediato, mas retarde da nossa vida? Quantos de nós agimos com o nosso próprio querer? Mas quando vem o Espírito da verdade, quando vem aquele que transforma os nossos corações, quando vem aquele que de fato nos convence da justiça, do juízo, do pecado, aquele que diz o que é certo e o que é errado, que coloca em nossos corações o que de fato temos que fazer, quando vem esse aí, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nossas vidas, nós passamos a enxergar com os olhos de Deus, nós passamos a sentir o aroma do que Deus quer que sentimos aqui nessa terra. Nós passamos a olhar para o próximo e não mais ver apenas seres humanos, mas ver promessas do Senhor
para cada um de vocês aqui na terra. Porque a palavra nos diz logo no Atos 3, que após Pedro pregar e diversas mil pessoas serem convertidas, ele já sai para cumprir o ministério dele, continuar cumprindo o ministério dele, e coxo é curado. Pedro foi tão íntimo de Jesus e tão íntimo do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus nos diz que quando Pedro passava, a sombra dele curava os doentes. Quando Pedro passava em determinado local que tinham algumas pessoas doentes, a sombra dele curava. Não precisava Pedro ministrar na vida daqueles doentes. Alguns ele ministrou, sobre o coxo ministrou, e ele levantou e andou, pulou, mas a sombra de Pedro curava. Essa é a intimidade que eu quero com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Essa é a intimidade que eu almejo e que eu busco todos os dias em minhas orações. Que de fato o céu esteja na terra com as minhas atitudes. E que o Senhor movimente os anjos, envie anjos para quando eu orar, em nome dEle, pessoas serem curadas, serem libertas. E que Ele possa colocar no meu coração uma porção daquilo que eu preciso ministrar na vida daqueles que o Senhor me deu a oportunidade para ministrar. E a minha oração todos os dias, indo levar a Helena para a escola, nós oramos todos os dias a caminho da escola, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, discernimento na Tua palavra, para poder conduzir o Teu povo. A Helena está aqui, ela é prova disso, e nós vamos glorificando a Deus e declarando que nós amamos Ele, que toda a glória é dada para Ele, que tudo que nós venhamos a fazer nesse dia, que o nome dEle seja glorificado através dos nossos pensamentos, da nossa fala, dos nossos sentimentos, porque de fato eu preciso dessa intimidade com o Senhor. Porque quando eu não tinha intimidade alguma com Deus, e eu considero que eu tenho pouca coisa, eu preciso buscar cada vez mais e cada vez mais, mas quando eu não reconhecia Jesus como como meu único e suficiente Salvador, todas as minhas decisões eram erradas. Tudo aquilo que eu fazia, o nome do Senhor não era glorificado, e eu me decepcionava, e eu me frustrava, e eu colocava minha expectativa e esperança nos homens e não em Deus. Em todo momento, quando eu não tinha Jesus, a minha expectativa e a minha esperança estava em homens. E quando isso acontece, nós somos frustrados. Agora, quando nós declaramos que Jesus, o Rei dos Reis, é Ele que governa as nossas vidas, Ele que é o Senhor das nossas vidas, e o Espírito da verdade faz parte de nós, vem habitar em nós, tudo fica diferente. Tudo, absolutamente tudo fica diferente. E ontem eu cheguei aqui e meu coração encheu de alegria, porque eu vi tanta sede de alguns jovens aqui, tanta sede, eu vi o primeiro amor de muitos aqui. Não deixe que a chama do Senhor apague no coração de vocês. Não deixe que a chama do Senhor apague no coração de vocês. Há um mundo de oportunidades que são destrutivas, mas aquilo que o Senhor quer para a vida de vocês, isso sim, é agradável aos olhos de Deus, é perfeito. Tudo que nós venhamos a fazer com a nossa própria vontade, isso desagrada a Deus. Primeiro nós temos que buscar nele a resposta de todas as coisas. Eu estou buscando me relacionar cada vez mais com homens de Deus, com servos de Deus, com quem vai impulsionar o meu ministério e a minha vida a estar mais perto de Deus. Porque eu cansei de falhar, eu cansei de retroceder fora da presença de Deus. E o que eu passei no passado, eu não desejo para nenhum de vocês. Porque o que eu desejo para vocês é pelo menos um pouco do que eu venho vivendo nos últimos dias com o Senhor, nos últimos meses com o Senhor. É isso que eu desejo para vocês, para que vocês se encham do Espírito Santo de Deus, se encham da verdade, se encham da vida. É isso que eu desejo para o coração de vocês, para a vida de vocês, para o ministério de vocês. É isso que eu desejo para cada um de vocês.